Senti falta do vento escaldante da Andaluzia. Como ele derrama a luz do sol no seu rosto, brincando com os cílios, achatando areia seca contra as bochechas e circulando o cabelo. Senti falta do cheiro do vale e daquela maciez amadurecida da penugem dos gansos, brilhando na brisa da tarde. Daqui de cima, consigo ver a casa onde cresci. Vejo capelas brancas enfiadas em pomares de uvas, como peões espalhados em um tabuleiro de xadrez. Vejo trechos de asfalto vindos da cidade velha por pedras salpicadas, depois desaparecendo atrás do horizonte, com faróis erráticos de caminhões velhos cruzando. Uma das paradas, onde os motoristas de caminhão param para se aliviar, marca o ponto de partida para esta trilha ondulada. Toda coberta de manchas de talos de grama finos e areia de linho, a trilha é quase imperceptível no início. A verdade é que ninguém se importa em notá-la. Por que os caminhoneiros se importariam em verificar uma trilha lamacenta que ninguém sabe para onde leva? Mas eu me importo. Foi assim que cheguei aqui, ao topo desta colina, onde estou agora. Eu escalei todo o caminho até aqui, para que eu possa finalmente acabar com tudo. Todos esses anos de vadiagem e fuga, exílio e medo. É aqui que tudo vai acabar. Ele vai aparecer em breve. Ele sempre aparece. Como uma sombra, ele tem seguido meus passos, sempre lá, atrás de mim. E lá está ele. Sua figura mancando aparece atrás da curva fechada. Ele olha para cima e me vê. Então para por um momento, para recuperar o fôlego, e se apoia em sua bengala, como se avaliasse a trajetória restante para este trecho final. Então, retoma sua caminhada. Ou devo dizer, retoma sua caminhada agonizante. Anos de perseguição sem fim cobraram o preço de seu corpo. Não é de se admirar. Há quanto tempo ele está me perseguindo? 10, 20, 30 anos? Ele é lento, metodicamente lento. Mas, desta vez não vou correr. Vou esperar. Bem aqui, atrás desta pedra. Finalmente, ficarei cara a cara com ele. Esta lâmina afiada de canivete suíço que estou segurando logo atravessará seu pescoço. Sim, é isso que vou fazer. Isso termina aqui, no beco desta trilha arenosa no topo da colina, com vista para o vale, com suas capelas brancas e pomares. Engraçado. Depois de todos esses anos, ainda não sei o nome real do meu caçador. Eu sempre o chamei do que o mestre Borges o chamava, aquele que vagueia. Borges. O Borges. Eu o idolatrava quando estava na faculdade. Muitos o idolatravam, mas eu era diferente. Estávamos em 1961. Eu era um aluno preguiçoso na Universidade de Córdoba, flutuando de um semestre para outro com notas quase aceitáveis. Eu tinha muito poucos amigos e quase nenhum interesse. Além de beber, minha única outra paixão era a literatura. Literatura latino-americana. Borges e Neruda estavam na vanguarda. Só dava para imaginar minha excitação quando vi um panfleto pendurado na parede da Faculdade de Literatura. As vagas eram limitadas. Mas quem se importava? Era o próprio homem, Jorge Luiz Borges, vindo nos dar uma palestra, seguida de um painel aberto de perguntas. Como um maníaco, corri para o auditório horas antes da palestra. Eu era o primeiro da fila, e quando as portas se abriram, consegui o assento da primeira fila. O auditório estava lotado de queixos babando de jovens autoproclamados prodígios, aguardando a chegada do grande. E lá estava ele, o lorde da literatura, caminhando ereto para o palco com uma bengala e seu leal assistente bem ao seu lado. Aplausos de pé. Ele assentiu e fez um gesto de agradecimento. Então ele começou. A palestra foi dedicada a escritores espanhóis. Não consigo lembrar claramente se foi Cervantes ou de Vega. Realmente, não fez diferença. De alguma forma, consegui assistir à sua palestra inteira, que durou mais de 3 horas, e não me lembro de nada.
Ele falou devagar e metodicamente, com sua visão ausente fixada no teto. E então aconteceu. Algo que me pegou completamente desprevenido. Antes de encerrar o dia, Borges estava prestes a responder perguntas da plateia. Claro, eu levantei minha mão e centenas de outros estudantes também. Um dos assistentes de Borges sussurrou algo em seu ouvido, o que o fez sorrir. É uma honra para mim estar diante de uma plateia de jovens, mas nosso tempo não é infinito, ele disse, com os olhos cegos ainda presos no canto mais distante do salão. Por essa razão, vou escolher aleatoriamente perguntas de 5 de vocês. Nunca ganhei nenhum prêmio ou loteria na minha vida. Quando eu jogava pôquer ou truco, eu perdia muito mais do que ganhava. Eu conhecia minhas limitações e isso me transformou em uma pessoa apática comum, raramente tentando se superar. E então, sentado e parado com pouca ambição, eu me acostumei com isso. Até aquele momento. Quando vi Borges apontando o dedo na minha direção, isso foi nada menos que um choque. Dê um passo à frente e apresente-se, disse seu assistente. Eu não sabia o que perguntar. Então, murmurei baixinho meu nome completo. Borges moveu suas pupilas acinzentadas em minha direção, como se reagisse ao zumbido repentino de uma mosca de fruta. Já não te conhecia antes, rapaz? Perguntou. Não, Sr. Borges, nunca tive a honra. Mas você vai. Você e eu nos encontraremos novamente. Mas, por enquanto, qual é sua pergunta? Ele disse. O resto do dia foi nebuloso. Nem lembro que pergunta fiz. E talvez não seja importante. Não. Não é importante de jeito nenhum. O maior escritor da história da humanidade me chamou pelo nome. E então aquela coisa bizarra e irreal que ele disse sobre nos encontrarmos novamente. Quando? 9 anos depois, em 1970. E lá estava eu, um jornalista promissor em um dos tabloides escandalosos de Londres. Toda semana, meu nome aparecia na segunda página, com crônicas de celebridades e rumores perversos. Meu salário era decente o suficiente para um pequeno apartamento na Manchester Square. Após anos reprimido por estudos sem direção, você pode dizer que me tornei algo mais do que uma média. Ou pelo menos era nisso que eu acreditava. Aquele dia era início de outubro, sem dúvida a melhor estação em Londres. Começou como de costume. Tomei meu chique café da manhã, composto por 2 ovos mexidos, presunto, torrada e café torrado escuro, e estava pronto para uma agradável caminhada até o escritório. Passava um pouco das 8 da manhã, e eu não tinha pressa. Minha rota era a mesma de todos os dias. Passar pela praça, virar à direita na George Street, virar à esquerda na Thayer, outra à direita na Marylebone. Meus pensamentos naquela manhã estavam todos preocupados com a peça em que eu estava trabalhando. Então, eu estava lentamente caminhando pela praça quando algo chamou minha atenção. Ou melhor, alguém. A princípio, não prestei muita atenção nele. Não mais do que em qualquer outra pessoa que estivesse na praça naquela manhã. Hippies malandros, com cabelos sujos tocando violão em cada esquina, eram um tema comum naquela época. E a cidade de Londres certamente não era exceção. Então, aqui estava outro daqueles proclamadores de amor incompreendidos, sentado logo atrás da área fechada da praça. Jaqueta listrada e surrada, boné pesado, sandálias com pedaços de meias de lã saindo. Um vagabundo hippie comum, como qualquer um pode ter pensado. Eu também pensei, exceto que este tinha algo que fazia meus intestinos se revirar. Eu não sabia o que era, mas quando o vi, senti uma vontade irresistível de ir embora imediatamente e nunca mais o ver. O jeito que ele olhou para mim, aquela carranca sombria, me fez pensar em uma frase de Oscar Wilde. Certamente havia algo de mundano naquele sujeito. Seus olhos,
como se esculpidos em uma rocha abaixo de sua testa, estavam impiedosamente perfurando buracos em mim. Eu adicionei ritmo. Quando me virei uma última vez, notei que ele caminhava lentamente em minha direção, passando pelos portões da praça, na rua, sem prestar atenção nos pneus de carros buzinando, caminhando bem em minha direção. Ele é só um vagabundo. Não, ele não é. A George Street estava vazia, assim como nos quarteirões bombardeados do pós-guerra. Eu podia ouvir meus passos rápidos. Ou era o bater da minha aorta contra o peito? Ele estava me alcançando. Correr? Não seja bobo. Sim, corra. Primeiro devagar, como se estivesse tentando não mostrar ao seu perseguidor que está com medo. Não com medo, mas como se estivesse com pressa. Por que estou correndo? Posso derrubá-lo com um soco. Mas não era realmente sobre isso. Foi minha primeira experiência desse sentimento, que só posso descrever como uma espécie de senso primordial de medo. Pânico. Pavor. Sensação inexplicável de desgraça iminente, arqueando-se acima de você como uma figura escura com uma foice. Corri mais rápido do que meus pés conseguiam se mover. Depois de um tempo, já limpando o suor das palmas das mãos nas calças, inclinei-me para a frente em uma posição protetora e olhei ao redor. As janelas vazias da George Street estavam me examinando como uma criança, testemunhando um pai em um ato covarde. Quem quer que fosse aquele homem que me incitou a esse pânico incontrolável, ele agora se foi. Que vergonha, repeti para mim mesmo, enquanto fazia tentativas inúteis de fazer a palpitação diminuir. Que vergonha! Cantei para que os outros não percebessem que eu estava tremendo. Até agora, me questiono se minha jornada para a loucura começou naquele dia, ou se ela estava em andamento há muitos anos. Loucura que se insinua e recua em ondas gigantes. É assim que geralmente acontece? Tudo o que sei é que 1 hora depois, eu estava rindo do meu pequeno momento de fraqueza. Absurdo e lixo. Meu forte sotaque andaluz falou comigo. A ideia de ser completamente examinado por um especialista passou pela minha cabeça e imediatamente pensei no Dr. Patel em Camden Town. Ele me daria um diagnóstico médico confortável, como um ataque de pânico, e prescreveria algumas pílulas brancas, pensei. Mal sabia eu que o dia tinha mais surpresas reservadas. O desenvolvimento enervante do roteiro continuou de uma forma mais assustadora, quando meu chefe marchou até minha mesa, com um pacote de papel impresso. Você não vai ver o Dr. Patel em Camden Town, que fará um julgamento sobre sua insanidade. Em vez disso, você vai fazer um artigo sobre o novo livro de Jorge Luiz Borges. Ele está fazendo sua apresentação hoje na Biblioteca Pública de Londres. Esqueci do ataque de pânico. A emoção de rever o mestre Borges, 9 anos depois, foi surreal. Momentos depois, eu estava sentado em um táxi, a caminho da Biblioteca Pública de Londres, rabiscando todas as perguntas possíveis que eu deveria fazer a ele. Paguei o táxi e subi a galope as escadas de mármore que levavam ao corredor, onde o mestre estava prestes a fazer a apresentação de seu novo livro. Abri caminho com os cotovelos pela multidão de jornalistas para ocupar o cobiçado lugar na primeira fila. Verificação rápida do inventário, carteira, bolsa de viagem com o onipresente canivete suíço. Os segundos passavam vagarosamente no meu relógio de pulso. Mais 4 minutos. Esqueça o enjoo desta manhã. Recomponha-se. Navarro? Esse é seu sobrenome, não é? Sim, Sr. Borges. Mas como você? 9 anos atrás, em Córdoba, eu disse a você que nos encontraríamos novamente. Você se lembra? Eu assenti rapidamente, esquecendo completamente que ele não podia me ver. Estúpido. Talvez, continuou Borges, seja mais prudente
falarmos em particular depois da conferência. Convido-o a tomar um café comigo. Te vejo precisamente às 6 horas no endereço que meu assistente fornecerá. Seus olhos cegos ainda estavam fixados no canto superior, distante do corredor, muito acima de todos os críticos congestionados de lápis afiados e árduos seguidores de sua escrita divina. A atenção agora estava toda em mim, como revelado por centenas de flashes de fotos por trás. Pensei em todas as explicações que teria que dar amanhã. Como Borges conhece você? Vocês são amigos? Você foi criado em Córdoba? Naquela época eu não sabia. As respostas vieram depois. A memória é um animal traiçoeiro. Enquanto olho para o vale e sacio meus pulmões com cheiros familiares, não consigo pensar em nada específico. Memórias vagas e elusivas da minha casa de infância. E esses pomares, essas capelas brancas e a cidade velha em si, nada além de uma sensação incompreensível em algum lugar lá embaixo, abaixo da caixa torácica. Fecho os olhos e deixo o sol girar com manchas coloridas de luz em mosaico. Estou tentando focar sem olhar. Infelizmente, nada me vem à mente. Minha memória foi roubada. Lancei meus olhos para a trilha novamente. Ele está se aproximando. É difícil para ele andar para cima, e ainda assim vejo essa determinação em seus olhos, em seu aperto firme naquela bengala trêmula, na maneira como ele para periodicamente para recuperar o fôlego e avaliar a distância restante. Não vou a lugar nenhum. 5? Mais 10 minutos? Venha e me leve, velho. Se puder. Quase vejo sua expressão facial. É um sorriso. É uma expressão que diz: veremos. Certa vez, li uma entrevista no The Morning Times. Nela, Borges era retratado como extremamente humilde e minimalista. Sua casa era retratada como um espaço perfeitamente organizado, com fácil acesso a tudo. Os livros nas estantes, a julgar pela admiração do colunista, eram muitos, eram organizados por tema e por título. Dicionários e enciclopédias eram agrupados no mesmo suporte, para que ele pudesse encontrá-los facilmente. Em outro artigo, datado de 1966, li que quando Borges viaja, e essas viagens eram bastante longas, ele carrega consigo uma estante inteira de livros, alguns dos quais talvez nem tenham sido lidos. Quando entrei em seu quarto de hotel, aquela mesma estante foi a primeira coisa que chamou minha atenção. Fiquei perplexo com a multidão de títulos, a maioria desconhecida para mim, quando ouvi a porta se abrir completamente e lá estava ele entrando pela porta com uma bengala balançando vagarosamente. Ah, senhor Navarro, que gentileza sua visitar esse velho. Dei um passo em direção a ele e produzi alguma balbuciação como: o prazer é todo meu. Ele deu um meio sorriso e apontou sua mão para a cadeira. Eu sei que você vai gostar bastante do sabor do café torrado colombiano. Borges sentou-se e inclinou-se ligeiramente para trás, sem soltar a bengala. Você sabe qual é a maior vantagem de ser cego? Ele perguntou e respondeu imediatamente: cegos não precisam de luz, então minhas contas de luz são bem menores. Ele riu da própria piada, apenas para ser interrompido por seu assistente, carregando uma bandeja de café aromático, servido em 2 pequenas xícaras de porcelana. Incrível como a ideia de beber café muda instantaneamente seu humor, antes mesmo de você tomar o primeiro gole. Enquanto eu me preparava para fazer um monólogo pré-escrito para expressar minha gratidão e honra, Borges entrou em ação. Vou direto ao ponto, Sr. Navarro. Sobre você estar aqui e sobre eu me lembrar de você. Sei que você tem muitas perguntas. Tentarei responder algumas. Algumas, mas não todas. Quando você sair deste hotel, ainda haverá algumas perguntas para as quais você terá que encontrar respostas, por conta própria.
Ele pegou delicadamente sua xícara de café e, com a mão um tanto trêmula, tomou um gole artístico. Sim, eu tinha perguntas. Tantas que minhas membranas cerebrais zumbiam em perplexidade e descrença. Aqui estava eu, sentado na sala com um dos maiores escritores, que misteriosamente sabia meu nome e... "Você por acaso leu meu livro dos seres imaginários?" perguntou Borges. "Eu já. Muitas vezes. Eu li em espanhol quando ele acabou de sair. Muito recentemente, comprei a tradução em inglês em alguma livraria decadente perto de Oxford Circus. Eu li esse livro muitas vezes, mas nunca na íntegra, principalmente começando em uma página aleatória. Exatamente como Borges pretendia que fosse consumido por seus leitores. Veja, Sr. Navarro, aquele livro foi, e talvez ainda seja, um trabalho em andamento sem fim, pois a imaginação humana não tem limites. Incluí o que pesquisei há mais de 10 anos, depois recentemente expandi e republiquei com mais fragmentos da imaginação humana coletiva. Mas o livro é apenas um pequeno subconjunto. De certa forma, o livro se escreve sozinho. De alguma forma, é um labirinto sem fim, um labirinto vivo, onde cada corredor e cada sala nunca são os mesmos. O que eu sempre quis é que o livro refletisse o labirinto em nosso subconsciente coletivo, a força que impulsiona nossas mentes a criar. Por essa razão, todas as criaturas do meu livro são estritamente fictícias, míticas. Não estou te entediando? De modo algum. Eu entendo, Sr. Borges. Ele assentiu e limpou um pouco de pó de café do nariz. Esse livro, como o título indica, é sobre seres imaginários, contos, lendas, folclore. Mas uma coisa que ninguém sabe é que eu tinha a intenção original de incluir mais um ser neste livro. Um ser que atende pelo nome em latim Quietus Est. Ele apareceu e desapareceu em muitas culturas, às vezes com séculos de diferença. Muito pouco se sabe sobre ele, mas o que encontrei foi realmente surpreendente. Primeiro, esse ser não é fisicamente diferente de um humano comum. Você pode dizer que ele é humano de muitas maneiras. Conforme eu estudava essa entidade, eu ficava cada vez mais agitado. Eu não conseguia parar. Como um louco, eu estava tentando aprender mais e mais, mas muito em breve a excitação se transformou em outro sentimento: medo. O olhar de Borges mudou do canto da sala para mim, como se ele pudesse me ver perfeitamente. Medo do que eu havia descoberto, que Quietus Est não é um mito de forma alguma. Ele tentou tomar outro gole, mas suas mãos começaram a tremer. Então ele teve que largar a xícara, derramando um pouco no pires e ao redor da mesa. Desculpe-me, meu jovem. Estou tentando manter a compostura. Mas você não experimentou o café, disse ele, limpando a boca e a testa com um lenço de tricô. Levantei a pequena xícara e tomei um gole, ignorando os vapores aromáticos dos grãos colombianos. Perdoe-me, senhor, mas você está dizendo que o ser imaginário chamado Quietus Est não era imaginário. É por isso que você decidiu não o incluir em seu livro de seres imaginários? Apenas em parte. O medo veio da percepção do que significaria para a humanidade saber sobre sua existência. Você vê, não é segredo que todos nós estamos bem cientes de nossa eventual morte. Todos nós morremos. Mas imagine o que aconteceria se todos nós encarássemos a morte todos os dias de nossas vidas e soubéssemos o tempo que nos resta neste mundo. A morte, não como um conceito vago retratado por artistas de meia-idade, não como um conto folclórico de um ceifador, mas como uma entidade viva real que persegue você e anda por aí mostrando um relógio contando minutos e segundos, chegando mais perto de você a cada segundo, tentando agarrar sua mão. Fugir da morte é pior do que a própria morte. Ele respirou fundo e fechou os olhos. Mas não falarei mais.
permita-me dar-lhe meus rabiscos de anos atrás. Estes não foram editados em seu formato bruto, então, por favor, perdoe a linguagem pobre. Estão ali, na gaveta. Você encontrará uma pasta com um pedaço de papel amarelo. Leia em voz alta, enquanto meu velho corpo maduro tenta recuperar o fôlego. Abri a gaveta como ele instruiu e encontrei um pedaço amarelo de caligrafia cursiva esculpida em espanhol, com algumas frases em latim. Os rabiscos eram curtos, menos de uma página com marcas e arranhões, mas a maior parte disso era bem decifrável. Ele deve ter escrito isso sozinho, meio cego, pensei. O que o levou a fazer isso e não ditar para seu assistente? Desdobrei o papel e comecei a ler. Quietus est. Dizem que não se deve saber sobre seus próprios caminhos e tempos de morte. A morte iminente é sentida apenas por aqueles que estão em estado terminal e, mesmo assim, não possuem o conhecimento de quando e onde, ou por condenados à morte, aguardando o dia e a hora exatos de sua execução. A falta de tal conhecimento nos coage a existir. Os sumérios acreditavam em uma certa divindade. A palavra divindade foi riscada e substituída por demônio da morte encarnado em carne e ossos humanos, que novamente foi riscado e substituído por entidade, cujo único papel era perseguir suas vítimas e informá-las de quanto tempo elas tinham de vida. De acordo com o antigo Livro dos Mortos, que foi descoberto como um conjunto de tábuas de argila, normalmente enterradas em cadáveres, apenas aqueles que são luminosos podem ver a divindade, novamente riscada 2 vezes, substituída por demônio e depois por entidade. Acredita-se que os luminosos sejam pessoas com altos poderes espirituais, ou vice-versa, os amaldiçoados, condenados por sacerdotes. A referência reaparece brevemente em alguns manuscritos egípcios, mas em escritos posteriores é substituída por Anubis ou, em raras ocorrências, por Horus. Os escritos novamente descrevem esse ser sem nome como um humano eterno que nunca dorme, mas sempre vagueia. O estranho é que nem os sumérios, nem os egípcios deram à entidade um nome discreto. No entanto, as últimas descobertas raras durante a Idade das Trevas se referem a ele como Quietus est. A única representação dele era a de um humano comum, em pé, ao lado de um relógio de sol, que era usado para medir o tempo que o escolhido tinha para viver. Por vezes, a entidade persegue o escolhido e, quando encurralado, move os ponteiros do relógio para a frente para encurtar a vida. Se o escolhido não puder escapar, seu tempo eventualmente acabará. Chega, Sr. Navarro. Você entendeu a ideia. Agora, vamos à pergunta principal. Por que você está aqui? Ele se aproximou, e uma sombra opaca de uma lâmpada cortou sua testa alongada. Quietus est é um eterno andarilho que está sempre conosco. O cronometrista que se senta na beirada do palco, com um relógio tic-taqueando no pulso. O maior presente dado à humanidade é sua incapacidade de vê-lo. Quando perdi a visão, pensei que a cegueira era uma bênção disfarçada, mas não são necessários olhos para ver o andarilho. O que os olhos não podem ver, os ouvidos podem ouvir e a pele pode sentir. Eu o ouço. Eu o sinto. Você está aqui, Sr. Navarro, porque você e eu somos os luminosos. Calafrios que se acumulavam na parte inferior da minha espinha correram pelas minhas costas. Náuseas formaram uma bola enorme de ar na minha garganta. E por um momento, lutei para respirar. Tentando cessar desesperadamente a batida interna, empurrei as palavras para fora. Eu o vi hoje. Como você se acostuma com a noção de ser um passageiro nesta terra? Humanos comuns não precisam se acostumar com isso. Temos essa camada de proteção embutida, essa rolha de segurança
em nossas membranas cerebrais que separa a realização de um ser mortal de nos inundar. Ela nos permite respirar o ar. Ela nos permite exibir esse descuido extraordinário, mas sagrado. O bloqueio mental, que nega as leis da vida em um nível emocional primitivo, mesmo para os estudiosos mais perspicazes. O indecifrável tetragramaton nos é mostrado em cada passo que damos, em cada xícara de café colombiano que tomamos, em cada palavra de sabedoria que coletamos dos livros. A cada segundo, ignoramos o sinistro tic-tac e ouvimos o nome de Deus sendo sussurrado em nossos ouvidos. E ainda assim, nós, humanos, nos viramos e assobiamos, enganando nossa própria autoconsciência. E isso, como o Sr. Borges chamou, é a verdadeira bênção. Aqueles que possuem o nome do Ser Divino estão condenados. Conhecimento é loucura. Conhecimento é inexistência. Conhecimento da morte é pior que a morte. Ficamos sentados em seu quarto de hotel até o início da manhã, as duas almas luminosas e condenadas. Nossa troca casual de palavras foi amplificada pelo tic-tac do relógio. Era madrugada, quando notei Borges cochilando em seu sono. Sua mão esquerda ainda estava apoiada na bengala, e suas pupilas estavam se mexendo atrás das pálpebras fechadas. Borges estava sonhando. Ao sair do saguão do hotel, escondi-me atrás da coluna e olhei ao redor da rua. Estava vazia. A luz sombria dos postes de iluminação pública desenhava estranhas vigas transversais nas calçadas. Folhas do início de outubro giravam em círculos fechados como bruxas ao redor do fogo. Eu estava olhando ao redor, esperando não o ver. Ele não estava lá, mas ele estava. Eu senti sua presença não muito longe de mim. De volta nos pomares de Moscatel, eles ressoam por dentro como ecos de uma corda de violão ouvida de uma alcova profunda, mas nada em particular me vem à mente. Estou tentando mudar o foco de um objeto para outro, mas minha memória nômade está perdida em labirintos sem fim. Você tirou minhas memórias de mim, não foi? Espere, mortal. Espere mais 5 minutos e você saberá a resposta. Eu ouço em meu cérebro. Ele está falando comigo agora. Eu posso ver como a longa caminhada morro acima o está desgastando. Mas o que são dor e cansaço quando você está cruzando a linha de chegada? Como Borges me avisou, nunca chegue perto dele. Não o olhe diretamente nos olhos. Ele sempre estará por perto. Seu relógio estará correndo. Se ele tentar pegá-lo, corra. Mas ele sempre o seguirá. De certa forma, ele será como uma sombra sua. E eu corri. E ele vagou. Eu me esquivei. Ele seguiu. Ele chegou muito perto de mim no meu quarto de hotel, no segundo dia após minha longa noite nos aposentos de Borges. O idiota em mim ainda pensava que escapar dele seria tão fácil quanto me mudar para um novo apartamento, ou fazer check-in em um hotel. Então, eu fiz exatamente isso. Foi em um hotel decadente a alguns minutos do meu trabalho que decidi passar algumas noites só para pensar nas coisas. Naquela noite, e eu me lembro de cada minuto dela, foi meu primeiro encontro com ele. Meu quarto, B6, ficava no subsolo. Enquanto eu tropeçava pelo corredor escuro do hotel, tentando encontrar a chave do meu quarto, senti sua presença, mas minha tolice ignorante descartou todos os avisos mentais e girei as chaves. Quando a dobradiça da porta rangeu, dei meu primeiro passo para dentro do quarto do hotel. Uma janela no nível da rua lançava 2 grossos raios amarelos de luz no carpete do chão. Senti cheiro de poeira e teias de aranha. Ele estava no meu quarto, sentado na beirada da cama, com uma corda na mão. Um fino cobertor branco cobria sua cabeça como uma mortalha ao redor de uma estátua. Fiquei em um estupor como um inseto paralisado. Uma avalanche de suor jorrava do meu corpo.
Com a mão torcida atrás das costas, eu estava tentando girar a maçaneta. Ele se levantou da cama com um gemido. Ele deu um passo em minha direção. Mão suada demais para girar a maçaneta. Ele agarrou meu pulso. Abra! Corra! O corredor esticado do porão do hotel brilhou como cenas aleatórias de um filme mudo. Sua hora está chegando, Fernandes Agustín Navarro. Um sussurro rastejou em meus ouvidos. Corri até minhas pernas cederem. Caí em algum lugar nos arredores da cidade e desmaiei em um beco no meio do lixo até o amanhecer. Minha loucura começou. Nos dias seguintes ao meu primeiro encontro com Quietus Est, eu me mudei do meu apartamento em Londres. Eu tinha algumas economias, o suficiente para andar de cidade em cidade, de continente em continente, fazendo trabalhos temporários aqui e ali, às vezes dormindo nas ruas. Ele estava bem atrás de mim. Mesmo que eu não o visse por um mês, eu sabia que ele logo entenderia. Seria apenas uma questão de tempo para ele aparecer em algum lugar do outro lado da rua, no vagão ao lado do metrô, ou abrindo furtivamente as janelas de casa. Minhas tentativas de falar com Borges foram inúteis. Como o mestre cego vive com essa maldição, eu me perguntava. Como ele consegue escapar de seu sinistro seguidor? Eu tinha perguntas. Muito mais do que eu havia previsto. Mas o Sr. Borges já estava do outro lado do globo. Eu escrevi cartas para ele. Ele nunca respondeu. Tentei ligar para os hotéis onde ele ficou. Indisponível. Os 9 livros que ele escreveu, comprei todos eles na tentativa de encontrar significados ocultos. E se ele tivesse mensagens secretas para mim dentro de seus escritos? Eu até pesquisei seus escritos anteriores, analisei cada palavra. Inútil. Fútil. Até 1983, seu último livro. Eu estava em algum lugar da Europa Oriental quando comprei o livro. Imediatamente comecei meu estudo escrupuloso e foi então que encontrei a resposta. A resposta era a história em si. A história que não exigia muito estudo ou decifração. Tudo o que eu tinha que fazer era ler. Eu sabia que tinha que ficar de frente com Quietus Est, como Borges fez. Mas não antes de ter que passar pela vida de um exilado. Era isso que Borges pretendia que eu fizesse. Essa foi sua mensagem final e única para mim. Incorporada em sua última história, a história era que o protagonista recebe memórias de Shakespeare. Memórias que o sobrecarregam, sobrepujando as suas. Ele esquece carros e motores modernos. Em vez disso, lembra-se de rostos e nomes de um passado distante. Memórias que ele nunca conheceu. Memórias que pertenceram a outro homem. De certa forma, ele será como uma sombra sua, Borges me disse naquela noite. Lentamente, mas seguramente, minha sombra estava se tornando eu. É por isso que só consigo me lembrar vagamente de você, meu lar de infância. Ele ou eu, nada mais de correr. Acaba aqui. Mais alguns minutos, digo a mim mesmo, enquanto olho para o relógio. Lá está ele. Ele está sem fôlego, vencido, cansado e curvado pelo peso de seu próprio corpo árido. Um último empurrão velho e nos encontraremos. Estou me escondendo atrás da pedra. Seus passos no cascalho e na areia, posso diferenciá-los de quaisquer outros passos no mundo. Sua respiração, chiado e crepitação. Estou contando até 5. Ele sabe onde estou, mas está cansado demais para dar esse último passo. Deixe-me dar esse passo para você. Estou olhando para seu rosto, enrugado como folhas de um pergaminho antigo. Acabou o tempo Quietus Est, digo a ele. Ele não está revidando, e minha lâmina suíça encontra um lugar confortável abaixo do pomo de Adão dele. Vou acabar com ele agora. Sons de estalo saem de sua garganta flácida. O que você está tentando me dizer, velho? Deixe-me ouvir suas últimas palavras. Estou aliviando a pressão para deixá-lo falar.
mas os sons que saem não são palavras, mas risos. Você está confuso, ele diz. Você entendeu tudo errado. Deixe-me ajudá-lo a entender. Eu o deixo se sentar. Ele está tossindo sangue. Um movimento errado e ele está morto. Ele limpa o sangue dos lábios e acena com a cabeça em compreensão. Toda a minha vida eu segui você, ele começa lentamente. É um milagre eu ter chegado tão longe e vivido tanto. Desde que deixei Córdoba, eu era uma bomba relógio. Fui diagnosticado como suicida. Médico após médico, terapias, especialistas, receitas, yoga. Eu tentei tudo. Alguns ajudaram por um tempo e a doença diminuiu, mas depois voltaram com uma nova onda mais forte. É essa doença que se aninha aqui, e ele aponta para sua cabeça, me forçando a procurar uma maneira de acabar com minha própria vida. Tudo começou em Londres, naquela manhã, quando eu estava sentado no banco no meio daquela praça, sentindo a doença roendo meu cérebro. Minha primeira tentativa foi naquele hotel, quarto B6. Fiquei sentado na cama, naquele quarto escuro por horas, com uma corda na mão e um cobertor sobre minha cabeça. A morte abriu a porta e ficou acima de mim na escuridão do quarto. Oh, como eu queria que minha dor acabasse. Mas não era para ser. Não naquela época, não ali. Eu tinha que viver. Desde aquele dia, era um jogo de gato e rato entre nós. Eu perseguia a morte, e a morte sempre escapava. Até agora. Ele faz uma pausa, esfregando o pescoço flácido, então aponta o dedo para o vale e continua. Eu nasci naquela casa. Lembro-me de cada momento da minha infância. Meus pais, meus brinquedos, minha escola. Lembro-me de brincar de esconde-esconde com meus primos nos jardins de Moscatel e de dormir para o clero dominical naquela capela branca. Lembro-me de tapetes orientais sendo lavados na rua e do cheiro de uvas. Meu nome é Fernandes Auguste Navarro. E você? Você não tem nome verdadeiro, mas eles o chamam de Quietus Est, aquele que vagueia. A raiva acendeu por todo o meu corpo. O fogo se acende dentro das minhas pálpebras, espalhando-se por todos os poros faciais e escorrendo pelo meu corpo. Mentiras, mentiras imbecis, eu gritei. Olhe para mim, ele diz. Sou um velho. E você? Ainda jovem e forte, como sempre será. Você não envelheceu. Agora pense mais. O que você lembra da sua infância? Memórias shakespearianas de sons e cheiros aleatórios são tudo o que você ganhou de mim. Mestre Borges sabia quem você era. Ele quebrou você, e então ele te enganou. Ele fez você pensar que você era eu. Essa era a maneira dele escapar de você, não revelando a verdade até seu último suspiro, último livro, última história. Você é aquele que vagueia. E essas memórias que você tem, essas são minhas memórias. E agora que eu te disse quem você realmente é, você deve finalmente acabar comigo. Já ouvi o suficiente de suas mentiras. Vou jogar minha faca fora. Não vou precisar de nenhuma lâmina para acabar com ele. Com as mãos cerradas em volta de seu pescoço fino, estou estrangulando-o. Ouço ele gritar enquanto o aperto. Sinto o estalar dos ossos do pescoço entre meus polegares. Vejo-o engolindo o ar em convulsões. Ele parece em paz. Sento-me em seu peito e observo seu último suspiro, levado pelo vento, pelo vale até os jardins, passando pela Capela Branca e pela casa onde ele cresceu. O vento escaldante da Andaluzia está despejando luz em seu rosto, brincando com os cílios, batendo nas bochechas e girando pelos cabelos. Ele deve ter sentido falta do cheiro do vale e da macieza amadurecida da penugem de moscatel brilhando no ar. Estou dando corda no meu relógio de pulso e descendo pela trilha ondulada, meus polegares ainda doloridos
de tanto apertar seu pescoço. Estou dando um pequeno passo para o lado. Quando chegar à estrada do Jardineto, vou pegar o primeiro ônibus e vou viajar para o oeste ou para o norte. O destino nunca importa. Qualquer lugar onde as estradas me levarem. Eu, aquele que vagueia,